Fala, Tricolada! Tranquilinho, Alexandre Antônio, tudo bem com vocês? Deixa aquele like maneiro, se inscreva aqui no nosso canal e clica no sininho para receber as notificações. Quero fazer uma pergunta para todos vocês. Quem é o culpado aí, no caso Miguel e Mário Bittencourt? Eu não vou nem botar Miguel versus Fluminense, porque está bem claro qual é o foco da ação do jogador e qual é e quem é e com quem ele está brigando nesse caso aí. As coisas ficaram muito ruins desde que o Mário Bittencourt assumiu a presidência, nessa relação entre Miguel, pai e Mário Bittencourt. Todo mundo que anda ali pelas Laranjeiras, conhece as entranhas do clube, sabe que há um problema entre o pai do jogador e o presidente do clube. Agora chegou no ápice essa contenda entre os dois. Essa notícia foi trazida pelo Johan numa live no seu canal. Quem estava no comando da live era o Vilela. Recomendo aí a sua inscrição no canal do Johan e do Vilela. Gente boa. E o Johan soltou essa informação de que o Miguel entrou na justiça contra o Fluminense pedindo uma rescisão unilateral. Bem previsto, né? Que isso fosse acontecer. O jogador não joga jogos assim do Campeonato Carioca contra times menores, o Fluminense com time reserva do reserva, e o jogador fica no banco. Parece aquela coisa, olha, parece castigo, né? De escolinha. Tem aquela coisa, quinta série, pega lá, fica de castigo. E o jogador fica lá no banco lá de castigo. Bem claro isso aí, a não entrada do jogador tinha um motivo por isso. O cara não entra, daí você começa... A comunicação no clube é uma porcaria. É uma porcaria a comunicação do clube. Você fica sabendo pelos outros. Algum YouTube, algum twitteiro, alguém que anda lá pelo clube solta uma informação, não tá dando. Mário brigou com o pai do jogador, o jogador não joga por causa disso. Mas só quem se ferra é a gente. Vários jogos do Campeonato Brasileiro, Fluminense sem meia armador, sem alguém para criar o jogo no meio de campo, coisa nítida. Não é possível que um treinador como o Odair, um treinador como Roger Machado ou Marcão não enxerguem que tem um camisa 10 sentado no banco de reserva e que aquele camisa 10 não vai jogar. Então por que relacionou? Por que botou no banco? Na minha opinião, se eu fosse jogador, tivesse sentado no banco de reserva, um monte de baranga no meio de campo, o time sem jogar, e eu não entrar, por exemplo, um time do Campeonato Carioca, esse campeonato horrível, com um time todo de reservas, e eu no banco de reserva, então, claramente eu sou o terceiro reserva desse monte de baranga que está ali no meio de campo. E eu não ser escalado, então o problema é pessoal. E o que me irrita é que estou nem aí para o torcedor, não estou nem aí para o rendimento do time, não estou nem aí para o resultado dentro do campo, se vai perder ou não. Se for para perder, perde, mas não coloca o Miguel para jogar. Senão ele vai, entra aí, vai que ele vira o jogo, dá um passe, o cara vai lá, faz um gol e aí vai crescer. Então dane, estou nem aí para o resultado dentro de campo. O que importa para determinadas pessoas é a vaidade, é estar com a razão, é estar certo, é pegar um jogador e colocar de castigo. Amigo, não estou querendo entrar aqui e dizer, pô, fulano é o único certo ou fulano é o único errado. Não, longe disso. Mas que tem algo estranho nisso tudo, e principalmente nessa gestão, tem. Um jogador como o Miguel entrar na justiça pedindo uma rescisão unilateral por não cumprimento de acordos no aumento salarial que foi prometido ao atleta e não foi pago. Por que não foi pago? Amigos, o Mário está mais de um ano no clube. Por que não pagou? Se tem um contrato, está assinado. Não importa se é gestão anterior, ele também vai deixar um monte de contrato aí para a gestão posterior a dele. Vai deixar um monte de baranga que ele contratou aí para o outro presidente cumprir o contrato. Não está amarrado. Aí também o Abate também não deixou um contrato longo aí do Ganso, o Ganso ficar no banco de reserva recebendo um salário altíssimo. Que se cumpra o contrato, está no contrato, tem esse aumento salarial, pague depois, meu amigo. Bota o jogador. O mais inteligente seria colocar o jogador para atuar. Se ele jogar mal, a torcida vai reclamar, tem uma desculpa, o cara não rendeu, é jovem demais, não tem corpo, aí a atuação de bosta que ele teve. Um monte de jogador ruim tá jogando aí insistentemente, entrando todo jogo, tendo oportunidade, e fica por isso mesmo. É porque o jogador é Duran, tem que entrar todo final de jogo, não é isso que acontece? O jogador Duran não tem sempre oportunidade. Mas por um ativo do clube que veio de Xerém, garoto da base, Fluminense com um grande percentual do jogador para poder vender futuramente,
Deixa um jogador de castigo, isso está certo. Tem que defender uma atitude dessa? E, meu amigo, se está no contrato anterior, do presidente anterior, tem que cumprir no atual. Admiro um advogado não fazer isso. Claro, se isso que está botando, o Miguel colocou no Fluminense na Justiça, for tudo que está lá, for realmente verdade, se tem realmente essa promessa. Já tem gente no Twitter aí dizendo aí que tinha um gatilho, que é o contrato do Miguel, uma bomba relógio, que tinha aumentos exponenciais caso metas de jogos, mas já tem gente na gestão anterior também já desmentindo isso, falando que é só se ele fosse titular que teria essa contagem de partidas do Miguel com esse gatilho de aumento salarial. Pô, o Miguel entra faltando 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos. Quando o Miguel entrou como titular da última vez, foi na estreia do Fluminense no Campeonato Carioca, se eu não me engano. Mas o Miguel passou o ano 2020 todo viajando, nem em campo entrou. Então, tentam defender o presidente, mas defendem errado. Tem mais fontes, mais gente dizendo que não. É só se ele começasse jogando as partidas e isso não é. O cara tá lá de castigo no banco, nem entra. Se ele entrasse faltando 1 minuto, não iria contar no contrato do jogador para ter esse aumento. E mesmo se tivesse essa contagem, não chegaria a 100 mil. A 100 mil reais o salário do Miguel. Tem muito jogador ruim aí ganhando 200, 300 mil jogando no Fluminense. Bomba relógio, contrato de bomba relógio é o contrato que fizeram com o Hudson, é renovação de contrato com o Nenê e de outros jogadores aí que nem entram em campo. E quando entra em campo ficam dando tapinha de bola pro lado, virando o rostinho e correndo pouco. E com salário, isso para mim é bomba relógio. Contratação de Danilo Barcelos é bomba relógio. Contratação de jogador ruim, jogador Duran para satisfazer empresário, para mim é bomba relógio. Não é contrato de bomba relógio, não é jogador feito em Xerém, que é colocado no banco de reserva. 1 hora a cabeça do cara explode, pô. Daí tá lá, não pagou fundo de garantia, por que não pagou o fundo de garantia? 12 meses sem pagar o fundo de garantia? É obrigação do clube, o cara trabalhou, o cara tá indo treinar. Tem que pagar o fundo de garantia. Agora eu só pergunto uma coisa, foi só o fundo de garantia do Miguelzinho que não foi pago? Porque, amigo, se isso for verdade, de que o fundo de garantia do Miguelzinho não foi recolhido, se isso for verdade, por que só o dele que não foi recolhido? E os outros jogadores do elenco aí também não recolheu? Então o problema financeiro do Fluminense é mais grave ainda. Já pensou essa galera toda que está há uns 12 meses sem receber fundo de garantia, colocar o clube na justiça por causa disso? Será que vai começar a pipocar esses jogadores colocando o clube na justiça porque não recebe, não foram recolhidos seus fundos de garantia? Ou será que é só com o Miguel isso? Aí fica, se for realmente só com o Miguel, aí fica mais claro ainda a implicância e a briga de ego com o pai do jogador e com o jogador. Aí isso fica bem claro. Isso o Fluminense, se for verdade, o Fluminense certamente vai perder na justiça. Você não pode recolher o fundo de garantia de todo o elenco e menos do Miguel. Uma coisa está errada nisso aí. E atrasos também, diversos de pagamentos também, a Miguel alega lá na justiça. E a situação vinha se arrastando, e o presidente Mário Bittencourt não tem uma relação boa com o pai do jogador. Essa também foi, o Paulo Brito também confirmou toda essa informação trazida aí pelo Marcelo Johan. E é um caminho sem volta, está lá na justiça. Fundo de garantia que não foi recolhido, foi promessa de aumento que não foi pago, vários outros pagamentos, a mesma situação lá do Scarpa lá, quando botou o Fluminense na justiça. A minha pergunta é a seguinte, antes de culpar fulano, ciclano ou falar de longe, porque eu não estou lá dentro, não sei, não tenho um contrato na minha mão. Vamos lá. O Dodge estava errado e o Mário estava certo? Daniel, que saiu de graça para o Bahia, Daniel estava errado? Marcos Paulo, também está errado? Evanilson, praticamente saiu de graça, também está errado? Miguel agora, são 5 só na gestão Mário Bittencourt. Mas 5 jogadores no primeiro mandato de um presidente. E tem outros casos aqui que é bem estranho. Por exemplo, o Espadácio foi doado. O Espadácio foi praticamente doado e agora está arrebentando. Outro jogador, o Kaká, que foi para o Grêmio, também foi doado. Já está com proposta de clube europeu. E tem outros jogadores das categorias de base que estão saindo doados, cedidos, porcentagem, percentual
dos direitos econômicos do jogador passado para outro clube. Vários jogadores do Fluminense sendo emprestados, principalmente para clubes portugueses. E o jogador chega lá, já tem um valor mínimo irrisório, caso o clube queira ficar com o jogador após o empréstimo, vai ficar. Minha preocupação não é defender Mário, não é defender Miguel, não é defender o pai do jogador. Minha preocupação maior nisso tudo é o prejuízo financeiro que o clube está sofrendo com essas saídas. Não me importa jogador velho, veterano, não, que saia do clube, eu dou até graças a Deus. O que me importa é um garoto da base, em que o Fluminense poderia fazer um valor alto com a venda desse jogador, sair de graça. Independente se você gosta do pai do jogador ou não, se o contrato que foi amarrado com ele foi uma porcaria, bota pra jogar e vende na primeira proposta que aparecer. E aí, a coisa é tão esquisita no Fluminense que o menino Kaique e o Metinho tiveram informações aí e trouxeram que os jogadores não queriam renovar o contrato, o Fluminense teve que vender, o Fluminense teve que se apressar, correr e vender o jogador por um preço menor que o jogador merece, porque o jogador já avisou o seu staff, avisou a diretoria de que não iria renovar o contrato, não iria estender o contrato. Por que esses números altos de saídas e de jogadores não querem firmar um contrato longo com o Fluminense, principalmente nas categorias de base, e jogadores saindo de graça do clube? Tem acontecido tanto na gestão Mário Bittencourt. E por que não há transparência? Por que não chegam a público e falam, o problema com o Miguel é esse, o problema com o fulano é esse. O único dirigente que chegou e assumiu um pingo de culpa foi o Angione. No caso do Evanilson, ele falou, não, nós erramos no caso do Evanilson, mas vamos procurar não errar mais com relação a isso. Foi o único. Já sei, tenho certeza que o Mário não vai assumir a culpa dele nisso aí, vai jogar tudo na conta do pai, ou já tem gente jogando nas redes sociais na conta do Abade. É assim que trabalha. Agora só deixa uma pergunta para você para concluir o vídeo aqui. O Mário tá certo no caso Dodi, Daniel, Marcos Paulo, Evanilson e Miguel? Coitado do Mário, né? Ele é o que mais sofre nisso tudo. Tá todo mundo errado, menos ele. Rapaziada, se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, se inscreva aqui no nosso canal, aguardo vocês para os próximos vídeos. Flui!